Eu sou Guilherme Cavalieri, presidente da ABRH São Paulo, superintendente de recursos humanos do AC Camargo Cancer Center. Estou muito feliz por estar com vocês essa manhã, mais uma vez. Essa manhã a gente vai ter um tema muito importante. O tema que a gente vai abordar é a responsabilidade da gestão de pessoas na reestruturação. Vocês se lembram que, há um tempinho atrás, a gente fez um webinar com o Daniel Castanho e com a Luiz Helena sobre o movimento Não Demita. A gente sabe que nem sempre é possível as empresas segurarem os seus funcionários, seus colaboradores, e nem sempre as empresas sabem fazer uma demissão como deve ser feita. Então, é exatamente para contribuir, para te ajudar, para trazer reflexões sobre isso, é que nós promovemos esse encontro dessa manhã. Em nome da associação, quero então dar as boas-vindas a cada um de vocês que terá a oportunidade de estar conosco essa manhã. Eu quero agradecer inicialmente os nossos patrocinadores de gestão, que são o AC Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, a Lee Hatch Harrison, LHH, a ProPay, a Universe e a Health Beach. Eu quero também convidar cada um de vocês a conhecer mais a Associação Brasileira de Recursos Humanos. É ela que nos representa, né? Ela é a principal associação que representa o profissional de recursos humanos. Quero lembrar que, ao longo desse bate-papo, você pode fazer a sua pergunta, enviando pelo chat a pergunta, e que o moderador terá a oportunidade de ler e moderar junto e endereçar a pergunta aos nossos convidados. Bom, mas vamos lá. Queria fazer a apresentação do nosso moderador dessa manhã, que é o Zé Augusto Figueiredo. O Zé Augusto, grande amigo, colega e CEO da Lee Hatch Harrison, a quem eu agradeço, e agradeço também os demais convidados que o Zé Augusto vai apresentar daqui a pouquinho. Eu lembro que às 10h20, né, assim que a gente terminar esse bate-papo inicial, nós vamos iniciar o que nós chamamos do Momento do Associado, que é uma ótima oportunidade para você que é associado da ABRH participar de um bate-papo mais intimista com os nossos convidados. O Zé Augusto vai estar lá também, e você vai ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e trocar ideias com eles. Se você ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Você envia um e-mail, né, pedindo para participar para o seguinte endereço: eventos@abrhsp.org.br, eventos@abrhsp.org.br, e você lá receberá o link para participar do Momento do Associado. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, Augusto, pela presença, e aos nossos convidados. A peteca está com você. Um bom webinar para todos. Muito obrigado, Guilherme. Sempre bom estar com vocês. E hoje a gente tem aí convidados super especiais e um assunto bastante quente para a gente poder conversar sobre, né? Eu queria começar, então, sempre primeiro com as damas, né? Apresentar aí a Lília, que dispensa apresentações. Lília Guimarães, além de uma grande amiga, é uma pessoa de recursos humanos que desenvolveu a carreira no mercado financeiro, basicamente. Trabalhou em vários bancos, o ABN, principalmente, o Banco Real, o Santander, foi VP de RH da Natura. A Lília venceu por 3 vezes o prêmio da revista Você RH, da Editora Abril, como a melhor profissional de RH de bancos. E em 2014, ela foi eleita a melhor profissional de RH do setor de bens de consumo, higiene e beleza. Além disso, ela foi listada por 10 anos consecutivos na pesquisa dos profissionais de RH mais admirados do Brasil, né? Então, não precisa falar muito mais. Atualmente, a Lília é conselheira de administração, é consultora, mentora de profissionais de diferentes áreas. E também atua como voluntária na BRH São Paulo, no Conselho e Comitê de Pessoas de várias ONGs. Muito obrigado, Lília. Seja bem-vinda. Queria também ter o prazer de apresentar o Marcelo Nóbrega. O Marcelo também é um profissional com uma trajetória bastante larga na área de recursos humanos. O Marcelo trabalhou basicamente no McDonald's, na TAM, liderou recursos humanos na Reckitt Benckiser, na British Petroleum, e uma carreira acadêmica bastante extensa. Os curiosos depois vão olhar isso no LinkedIn, né? Marcelo é coach executivo pela Universidade de Colômbia e atualmente ele está trabalhando, ele fala que é só uma coisa, mas ele faz um monte de outras coisas. Ele está trabalhando na iniciativa Você Está Contratado, que o pessoal também pode acompanhar pela web, é isso aí. Nosso terceiro ilustre convidado é o Luiz Eduardo Drouet. O Drouet, ele é o Managing Partner da Share,
recursos humanos, é um empresário, né? A missão de empreendedor é colaborar com startups e empresas na gestão estratégica de pessoas e no desafio de recrutar, selecionar, avaliar e desenvolver profissionais e executivos. Drouet também é sócio da Community Director da INCO, na região de Campinas. O Drouet tem uma trajetória que passa pela AmCham Brasil, pela Superintendência da Associação Comercial e Industrial de Campinas e diretor de gestão e recrutamento de empresas de recrutamento e seleção de grande porte. Então, a todos vocês, sejam bem-vindos e muito obrigado pela disponibilidade e o prazer de estar aqui conosco. Vamos começar, porque o tempo, né, urge. Eu queria começar, né, dentro dessa temática que a gente vive, esse contexto hoje, da necessidade de reestruturações, com o Drouet, que tem a visão do empresário aqui nesse grupo. Drouet, como a atual crise impacta as empresas, tornando as reduções de quadro, a movimentação de pessoas e reestruturações inevitáveis? Como é que você vê isso? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí aos colegas. É uma honra grande estar aqui mais uma vez nessa iniciativa bacana da BRH São Paulo. Olha, primeiro a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? Não só do ponto de vista de saúde, sanitário, mas do ponto de vista econômico. É difícil até de prever a extensão dessa crise, o quanto tempo nós ainda vamos conviver com essa crise. E agora ela impactou diferentes setores de forma diferente, naturalmente, né? Então, você tem mercados que foram até aquecidos, como e-commerce e principalmente empresas de tecnologia que se adaptaram rapidamente a esse novo cenário, mas tivemos negócios que foram profundamente impactados e que até agora, né, desde o início da pandemia, sequer conseguem operar, né? Vamos imaginar o mercado de cinemas, né, que agora tem tentado se adaptar para a realidade dos drive-ins, dos cinemas em campo aberto. Então, do ponto de vista do empreendedor, do executivo, existem cenários que são inevitáveis, né? O movimento nodelita, como o Guilherme comentou na abertura, ele é super importante, mas em nenhum momento ele descartou essa possibilidade, né? Ele só promoveu que as demissões fossem a última estratégia, a última ação a ser tomada para a empresa, né? Tem muitas outras que podem ser feitas. Agora, a pandemia já vem há algum tempo e aí, muitas vezes, você tem situações que são inevitáveis. Você tem negócios que diminuíram de tamanho pela metade. Tem negócios que simplesmente a receita desapareceu. Então, as empresas precisam olhar para isso, considerando, obviamente, a sua sobrevivência, porque um negócio que deixa de existir, ele perde totalmente seu papel social, deixa de gerar emprego, deixa de contribuir com impostos e outros impactos que a empresa em atividade tem. E, então, esse é um pouco do desafio da perspectiva do empreendedor, né? E acho que muito do que a gente vai falar hoje é no como fazer isso, né? Porque quando você chega num cenário que é inevitável, o grande segredo está no como fazer isso, né? Legal. Eu queria perguntar rápido para o Marcelo, Marcelo, que mundo é que a gente vive aí pela frente, hein? Que vai requerer uma readequação, uma transformação das pessoas? Exato, Zé. Eu estou ouvindo aqui o Drouet, né, e pensando, porque não é só essa crise, não é pontual o que a gente está vivendo. Os efeitos deste momento são imprevisíveis e também não conseguimos dimensionar exatamente o que vai ser isso, mas eu vejo efeitos de longo prazo e no curto prazo, próximo 2 anos, eu vejo muita diferença na dinâmica do mercado do trabalho, em função de decisões pessoais que estão sendo tomadas nesse momento, de comportamento, de hábitos que vão impactar os nossos hábitos de consumo e, portanto, vão reestruturar o PIB do país, na minha opinião, né? O equilíbrio de forças que existia entre os diversos setores de atividades antes dessa crise era um, durante a crise é outro, e vai ser um terceiro daqui a pouco. Então, empresas vão quebrar, empresas vão surgir, tecnologias também vão surgir, mudando modelos de negócio, modelo de pagamento dessas empresas. Áreas que eram importantes antes dentro das empresas deixarão de ser e vice-versa. Áreas que talvez não fossem tão importantes passarão a ser. Outras áreas surgirão, outras competências serão valorizadas, outro estilo de liderança será valorizado.
Então, eu vejo os próximos 2 ou 3 anos de muita mudança no mercado corporativo. E se eu estou falando de um PIB reconfigurado, a minha visão é as empresas também precisarão se redesenhar. E eu estou usando redesenhar e não reestruturação, porque reestruturação normalmente tem o significado de diminuir de tamanho, né? Uhum. E não acho que seja necessariamente isso. Também, mas vai ter gente que vai ter que crescer. E departamentos vão mudar. O headcount vai mexer dentro das empresas, é isso. Então, vai haver, para mim, uma reconfiguração das empresas, né, em função de competências e de mercado e etc. Então, o que a gente está falando agora é aplicável daqui, já era, e é daqui para todo sempre, assim, né? São conceitos tremendamente importantes que a gente tem que levar para esse futuro do trabalho. Legal. E fazendo essas mudanças todas, mexendo com todos os elementos dentro da empresa, eu queria ouvir a Lilian. Lilian, por que essa batata quente cai no colo dos recursos humanos quando mexe com pessoas? Oi, Zé. Oi, colegas. Olá, pessoal que está assistindo. Prazer participar desse webinar da BRH São Paulo. Só queria fazer antes um complemento pequeno sobre essa resposta que o Marcelo deu, porque acho que tem essa história também da gig economy, né? As formas de trabalho, as relações de trabalho vão ficar muito diferentes. Então, você se dedicar a mais de uma empresa, você ter horário flexível, você ter, enfim, tudo isso também é um adicional ainda a esse novo momento que a gente está vivendo, que requer muita reestruturação, né? Agora, quando a gente fala de reestruturação de headcount, de número, né, Zé? A gente já viveu alguma experiência assim juntos no passado. Eu acho que a batata quente cai no colo de RH, na verdade tem 2 formas dela cair no colo de RH. Uma que é a que faz sentido. Qual que é o papel de RH nessa história? Organizar o processo, é nossa responsabilidade organizar, ajudar a empresa a fazer o processo de reestruturação da melhor forma possível. Então, quais são os critérios de quem vai sair? Como é que você monta essa relação das pessoas que vão sair? Que critérios tem por trás disso? Toda a parte burocrática organizada, toda a documentação, tudo que precisa ser feito, checar todas as possibilidades que existem no desligamento. Como é que você prepara quem vai desligar as pessoas? Preparar os gestores para fazer o desligamento. Muito importante, né, que o gestor faça. Então, tem todo um processo de preparação, não é fácil fazer isso. Fazer com que o processo ocorra da melhor forma possível para o desligado. Ter pensar em todas as possíveis perguntas que uma pessoa desligada vai fazer na hora desse processo, para que o processo seja o mais seguro possível para ela, que ela saia de lá com todas as informações. Um bom plano de comunicação, desenhado, escrito, passo a passo, tudo que tem que ser feito. Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre comunicação. A gente pode detalhar isso um pouco mais sobre o que é uma boa estratégia de comunicação, mas também faz parte. Então, esse cair no colo, ok, faz parte, é assim mesmo, é nosso papel. A questão é que muitas vezes cai no colo do RH como fazer o desligamento no lugar do gestor. E aí é que mora o perigo, né? A gente não, pelo menos na minha crença, a gente não deve fazer isso. Quem deve fazer o desligamento é o gestor. Gestão de pessoas, RH é um suporte, é um apoio, é quem conhece, mas quem faz a gestão é o gestor. Do começo ao fim, das coisas boas e das coisas não tão boas assim. Então, se a empresa tem um sistema de gestão legal, se ela é organizada, tudo isso vai ser natural. Não é que o gestor faz. O que a RH pode fazer nesse caso? Em algumas situações mais difíceis, pode apoiar e pode até estar junto com o gestor para fazer o desligamento. Mas nem isso é recomendável. Normalmente, o recomendável é que o gestor faça e o RH está ali por perto, caso seja necessário, para eventualmente tirar alguma dúvida, enfim. Mas acho que... Então, o cair no colo pode ser bom e pode ser uma fria. A gente precisa tomar cuidado e saber bem qual que é o nosso papel lá dentro e como que a gente vem fazendo gestão de pessoas dentro da empresa ao longo do tempo. Né? Legal, legal. Marcelo, eu queria ver se você tem algo a complementar em relação a isso e queria que você tentasse explorar, assim, quando isso é bem feito, quais são os upsides, quais seriam os ganhos que a organização e a empresa têm? Vamos falar dos upsides, mas eu não sei se são upsides, na verdade. Eu acho que é o correto a se fazer, né? Como é que você quer, o que você quer ser e como é que você quer ser visto. Então, esse momento é onde a gente vai separar as empresas que realmente vivem o seu discurso daquelas que estão só fazendo show, não é?
Então, se gente é o nosso principal ativo, vamos mostrar. Perder o emprego é a terceira maior dor que uma pessoa pode sofrer. Eu também tenho uma visão que não se aplica a esse momento, mas que quando a gente precisa demitir alguém, quem falhou não necessariamente foi aquele indivíduo, foi o líder daquela pessoa, que não soube desenvolver, apoiar, dar o feedback, orientar, colocar no lugar certo para ele brilhar. Então, a partir do momento que você tem essa perspectiva diferente, né, esse olhar de outro ângulo, eu acho que a gente tem muita responsabilidade nesse momento e de cuidar, fazer a coisa bem feita. Então, é realmente você ser percebido por todos os públicos como uma empresa que faz a coisa corretamente. Né? Fazer a coisa certa de maneira certa. Então, na hora que a Lilian fala de comunicação, a gente envolve aqui todos os públicos, né? Todos os stakeholders da companhia. Não é só o público interno, mas é quem sai, é quem fica, é a família de quem está saindo, é a família de quem fica, é o sindicato, é o governo, são demais autoridades, é a mídia, são seus fornecedores, seus distribuidores, é o ecossistema todo que aquela empresa está inserida. São futuros candidatos a trabalho naquela empresa, pessoas que não estão nem no seu radar. E hoje, quando a gente fala de gig economy, um dos conceitos que também está surgindo é o empregado bumerangue, é aquele empregado que retorna à empresa onde ele já trabalhou. Que no passado a gente tinha um certo preconceito contra isso, né? Um pouco esquisito esse sentimento, mas hoje em dia está se tornando um pouco mais comum e se tornará ainda mais comum com a gig economy e com a gente trabalhando por projetos. Então, pensar em marca empregadora nesse momento, né? Faz muito sentido. Então, é a sua reputação que está em jogo perante todos esses públicos, né? E, no final das contas, é cliente, é consumidor, é quem vai gastar dinheiro comprando o teu produto ou serviço. Alguns setores já levam isso em consideração quando fazem pesquisa junto a consumidores. E o impressionante é que a gente vê marca empregadora como um fator relevante de decisão na hora do consumo. Então, é uma linha fina aí para a gente navegar e onde a gente tem que ser muito responsável, né, pensando nessas consequências todas. Bom, super legal. Eu só queria fazer aqui uma ressalva para os nossos participantes que podem fazer a pergunta pelo chat, tá? Fiquem à vontade e recebendo a pergunta aqui a gente vai já preparar para passar para os nossos convidados. Do ponto de vista da gente poder ajudar, né, os recursos humanos que estão nos ouvindo, que ainda não viveram uma experiência como essa, o processo começa na necessidade da empresa fazer a mudança, de readequar a sua direção, já vimos o quanto isso é importante. E eu queria perguntar para o Drouet assim, o seguinte, quais são os critérios para escolher quem sai e quem fica diante de uma necessidade como essa, Drouet? Na sua visão de empresário, depois eu vou deixar o Marcelo e a Lilian complementarem. Olha, acho que uma empresa que está fazendo uma reestruturação, está precisando, né, fazer um processo significativo aí de demissões, obviamente ela está olhando para a performance, né? Ela está olhando não só para a redução de custos, mas para conseguir melhorar as suas receitas e, consequentemente, os seus resultados. Então, os critérios que geralmente começam por esse olhar de performance. A gente falava agora há pouco, antes de entrar no ar aqui, que muitas vezes esses critérios não estão claros, esse processo não está bem estruturado, e aí isso faz com que o processo todo ele não tenha legitimidade, né? As pessoas não entendam ou não concordem com os critérios, o que obviamente prejudica muito o impacto desse processo, né? Então é super importante, como a Lilian falou, essa questão da comunicação e da transparência, porém acho que tem muito a ver com a forma como essa questão, né, o RH ele vinha trabalhando, ou a gestão de pessoas na organização vinha sendo trabalhado, esse olhar de performance, para que num momento como esse, quando é extremamente necessário, você consiga fazer isso de forma coerente. Eu sempre lembro de um case da Caterpillar, que foi muito impactada pela crise de 2008, subprime americano, e eles tiveram que fazer uma reestruturação significativa, mas a forma como eles fizeram foi tão bem conduzida que no ano seguinte eles foram eleitos a melhor empresa para trabalhar pela GPTW. Então isso mostra que, por mais difícil que seja o processo, é sempre uma oportunidade para você colocar em prática os seus valores, para você mostrar que tudo aquilo que está
no site da empresa, que está na parede e tudo mais, talvez não seja uma oportunidade única para você mostrar aquilo de uma forma coerente, né? Então, e quando o Marcelo estava comentando, né, de uma forma super importante essa questão da reputação, né, hoje está se discutindo muito o employee experience, né? E o employee experience ele vai desde esse processo de atratividade até a forma do desligamento, né? Como você se relaciona com esses ex-colaboradores, que como o Marcelo comentou, era um tabu essa questão de recontratar profissionais, mas vai ser cada vez mais comum. Então, essa experiência do colaborador que fica depois, mesmo ele tendo sido desligado, é muito importante em N aspectos, inclusive para poder, com a perspectiva de poder trazer esse profissional depois. Mas, voltando para a questão dos critérios, acho que a gente tem que olhar não só para a questão da sobrevivência do negócio, mas olhar muito para essa transformação que está em curso, como o Marcelo trouxe, entender muito quais são esses profissionais que vão gerar valor para essa transformação e olhando também para o médio e longo prazo, né? Legal. Você tem que ter conhecimento dos seus profissionais, né, do ponto de vista de quem é que tem determinadas competências. Lília e Marcelo. Queria comentar também, acho que tem esses critérios variam bastante de empresa para empresa, mas acho que o desempenho, como o Luiz trouxe, acho que é bem claro, como o primeiro critério. A questão é que tem muita empresa realmente que não tem um plano de desempenho tão claro, então o próprio desligado não se vê porque ele não recebeu os feedbacks ao longo do tempo necessariamente, porque a clareza da gestão de desempenho não foi a melhor, então pode gerar muitas dúvidas. Mas eu acho que a gente tem que se esforçar para ter uma boa gestão de desempenho e daí poder fazer isso ao longo do tempo, quase como se pudesse chegar no momento em que o desligamento é uma coisa natural para aquela pessoa que está saindo. É muito bonito falar, a gente já viveu muitas experiências, sabe que não é tão simples assim, mas esse é o primeiro. Acho que tem outros critérios importantes. Um é sobre posição de funções. Às vezes se você olha um pouco do processo, de como a coisa está sendo feita, você pode ter sobreposição de funções, o que é também um critério para escolher uma das duas, ou X pessoas que fazem coisas parecidas ou a mesma coisa. A outra que eu acho que vai ser muito presente, gente, agora daqui para frente, é funções que podem ser, ou pessoas que podem ser substituídas por tecnologia, por robô. Tem muita atividade hoje que já pode ser feita por tecnologia, então se você tem uma visão de médio prazo sobre isso, você já pode adotar esse como um critério e já ir fazendo a automatização e aí abrir mão de algumas pessoas em função disso. E um último critério que eu queria falar, que eu acho que é muito importante, é a história da diversidade. Acho que preservar a diversidade no momento de reestruturação é bastante importante. Às vezes você vai ter, eventualmente você vai olhar para uma equipe e vai dizer, bom, se eu mandar embora essa pessoa do gênero masculino, porque ele é o menos competente da turma, vamos dizer assim, o que está desempenhando pior, e você vai ficar só com uma equipe feminina, eu questionaria, porque acho que a boa mistura de gênero, de raça, de idade, etc., todos os critérios de diversidade, eu acho que melhoram muito o desempenho da empresa. Eu acho que isso tem que ser um item que também tem que ser considerado na hora de fazer o processo de escolha e os critérios. Legal, bom ponto. Deixa eu colocar um ponto de vista aqui também, José. Então, como a Lília e o Droê colocaram, obviamente isso não é simples, né? É Nessa área nada é simples, Marcelo. É multivariável, etc. Né? O nível de complexidade aqui é tremendo. Mas eu vou, então, uma pergunta diferente aqui, que obviamente está incluída no que a Lília e o Droê já falaram, né? Mas quem é que você quer que fique na empresa? Isso também deve ser pensado, né? E aí, tendo dito isso, eu vou falar outra coisa, um pouco até contraditória agora com o que eu acabei de falar, né? Eu sou um cara independente e gosto de me sentir independente, né? Dono do meu futuro, das minhas coisas e tomar minhas decisões. E gosto que as pessoas em volta de mim tenham também esse poder de escolha, que possam tomar suas decisões. Então, num momento como esse, a minha maneira de ver é, antes de fazer uma reestruturação com decisões tomadas pela empresa, de quem será desligado, eu gosto de pensar em ter um passo anterior, que é um PDV, um Programa de Demissão Voluntária, onde se oferece algumas condições para que os empregados da empresa que quiserem tomem a decisão de sair. Se isso chegar
ao número de pessoas necessárias para fazer a reestruturação de custos que a empresa está pretendendo naquele momento, excelente. Não chegando, a empresa então passa por um programa e por uma decisão própria de reestruturação, né? Então, esse é o meu ponto, assim, né? Eu faria em 2 etapas um movimento como esse. Um PDV, onde as pessoas têm o poder de decidir sobre o seu futuro, e um segundo momento, onde então a empresa define e completa a extensão do programa que é necessário. Isso pode ser uma polêmica, Marcelo, em relação àquelas pessoas que, de repente, a empresa gostaria que ficassem, né? Ou que dependem da competência dessa pessoa. Mesmo sabendo que ela não queira, né? Mesmo a pessoa não quer, né? Eu fiz o comentário, né? Identifica quem que você quer que fique e agora vai parecer contraditório o que eu vou dizer, né? E fui nessa direção. Exatamente. Então, mas aí quem você quer que fique, então pense em mecanismos para que aquela pessoa fique. Né? E não, também sem dúvida. Também pode ser criativo e criar algumas ferramentas aí para essas pessoas ficarem. Mas concordo. Bom, eu acho que nada do que a gente está comentando não é polêmico, né? E também acho que aquelas pessoas que não querem ficar mesmo, independente, se elas são excelentes, maravilhosas, mas não querem ficar, acho que chega uma hora que não adianta insistir, ela não vai ficar. Se ela não vai ficar nesse momento, se ela vai ficar nesse momento que você criou algum mecanismo, ela não vai ficar depois. Então, acho que tem uma hora que se desconecta da empresa, deixa aí, porque não adianta, né? Tem a questão do engajamento e da vontade de ficar, que eu acho que é muito importante também. Então, e tem a famosa retenção de talentos, né? Que é uma contradição em termos, né? Que é outra discussão, mas deixa aí estacionado para daqui a pouco. Né? Do ponto de vista, assim, uma pergunta de $1 milhão, né? Com dólar nessa altura, é uma pergunta cara. Vocês fazendo uma autocrítica, né? E pensando quais as dificuldades que o RH tem nesse processo? Na experiência prática de vocês. Pensando no contexto não de uma demissão individual, pensando no contexto de uma reestruturação grande ou de um redesign da organização. Vou começar, e daí o pessoal continua. Acho que tem uma primeira dificuldade, que é lidar com a sua própria insegurança e o seu próprio medo. Então, tem uma experiência, das minhas experiências de reestruturação foram algumas, né? Eu já estou aqui há muitos anos no mercado, já passei por muita crise na vida e muita reestruturação. Eu já vivi algumas com você, Lilian, algumas. Então, vivemos algumas juntos, né, Zé? E acho que quanto mais o tempo foi passando, mais eu aprendi. Eu me lembro que quando eu era criancinha, num grande banco, lá no começo da minha carreira, eu era de RH, era uma analista, participava da equipe, e daí teve um plano desses X de Brasil, econômico. E aí, sabe como era a demissão? Pegava todo mundo, chamava assim, 10 pessoas, 20 pessoas numa sala de reunião, demitia todo mundo junto. E aí o pessoal saía desesperado, chorando. Uma coisa assim, que depois foi passando o tempo, sabe que absurdo. Hoje, ultimamente, a gente ouviu coisas desse tipo de novo, quer dizer, o mundo evolui e involui, né, incrivelmente, mas... Na forma digital, né? Agora foi digital. Agora foi digital, pior ainda, né? Você nem tem alguém para dar um lenço ali na hora que às vezes precisa de um copo d'água, de um lenço de papel para ajudar a pessoa. Mas o que eu, assim, ao longo da minha história, esse processo todo foi melhorando, mas o RH tem a dificuldade. Então, o que eu fiz sempre quando eu fui fazer a restauração? Eu primeiro organizei o RH, quando eu estava na liderança da área. Então, primeiro você faz, monta a equipe, monta a estrutura nova de RH, quem vai ficar, ficou, quem não vai ficar, sai, porque aí eu acho que você, quando o RH, que precisa conduzir, desde o analista que está lá na folha de pagamento, fazendo os cálculos e tudo, até o PP, que vai ajudar o gestor nesse processo, precisa estar tranquilo e seguro que a fase já foi do RH e que ele tem o emprego dele garantido. Então, acho que essa é uma primeira dificuldade. Eu acho que lidar com a insegurança do outro não é fácil, né? Porque a gente não é... Eu sempre brinquei, RH também é gente. RH também tem os sentimentos e as emoções que todo mundo tem. Então, quando você está lidando tanto com os sentimentos, as emoções do desligado, quanto do gestor que está fazendo isso, não é um processo muito fácil. Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa
maturidade, nosso autoconhecimento, como é que eu lido com esse tipo de situação e como é que eu me preparo da melhor maneira possível, definindo muito bem os critérios, de novo, acho que definição de critério é super importante. E saber que faz parte do nosso trabalho, o que o Drouet comentou, que é a jornada do colaborador. Desde atrair alguém para trabalhar na empresa, até depois que ele vai embora, que ele leva uma imagem, seja boa ou ruim, detratora pode ser também, que é parte do nosso papel. Então, como é que o RH está sempre preparado para isso e tem muita segurança e clareza do que ele está ajudando a fazer. Lembrando que o processo de reestruturação é um processo da empresa, da gestão da empresa, da liderança da empresa, e a RH é uma parte, um facilitador, um meio, né? Não é o dono desse processo. Legal. Tem um comentário aqui do nosso querido Vicente, o importante é sempre tratar as pessoas no desligamento como se trata na contratação. Obrigado aí, Vicente. É isso aí. Drouet, você tem algo a complementar? Eu queria só destacar esse ponto, né, que a Lilian já comentou na outra resposta dela, que é o quanto que os gestores, muitas vezes, estão despreparados para esse momento, né? Porque acho que são poucos os cursos de liderança, de gestão de pessoas, que se fala sobre desligamentos. Fala-se muito da parte boa, de como é que você promove, como é que você desenvolve, dá feedback, como é que você contrata, né? Eu, no mercado, vejo muito gestor, empreendedor, que não sabe sequer conduzir uma boa entrevista, né? Então, quanto mais um processo de desligamento, onde, obviamente, a pessoa está numa situação, né, que está sendo desligada, está numa situação muito tensa, mas o gestor também, muitas vezes, está vivendo o momento mais crítico ali da trajetória dele. Então, preparar as pessoas para esse processo é muito importante. E se você puder fazer isso antes de momentos como esse, melhor, né? Porque a pessoa, na hora que chegar o momento como esse, ela vai estar mais preparada. Então, eu destacaria esse ponto do RH, né? Ser protagonista na capacitação dos gestores para que eles possam fazer a gestão como a Lilian comentou. Super legal. Marcelo? Deixa eu colocar um ponto também, Zé, dificuldade que o RH tem. Então, RH, a gente já falou aqui, né? Nós somos os apoiadores, os consultores, a gente entende desse processo, a gente sabe montar isso e entregar. E a gente tem departamentos nas empresas por isso, né? Cada um é especialista numa determinada temática. E a gente tem finanças do outro lado, que nesse momento está olhando custos. Então, uma dificuldade que eu vejo para o RH nesse momento é conseguir justificar fazer isso da maneira como nós estamos recomendando, com toda a responsabilidade, investindo recursos, tempo, dinheiro, gente nesse processo. Então, como é que o RH, na mesa de decisão, consegue ser um contraponto ao cara de finanças que quer cortar custos imediatamente, né? Então, como é que a gente argumenta, leva fatos, dados, números, argumentos sólidos para conseguir convencer o management team de que esse processo deve ser conduzido de uma maneira muito mais responsável do que a área de finanças tentaria realizar, né? Não colocando finanças assim na cruz, já colocando, mas não querendo, né? Não foi a intenção, mas só para ilustrar que a gente precisa de cada pessoa à mesa contribuindo com a sua expertise, né? Então, recursos humanos tem que ocupar esse espaço nessa conversa. Mas fala mais. Fala mais Desculpa, Lilian. Desculpa, Lilian. Que uma demissão mal feita, um processo de reestruturação mal feito, como a gente já comentou, tem impacto na marca empregadora e, consequentemente, impacto no resultado. Então, essa conversa com finanças, ela é totalmente coerente, ela faz todo sentido, porque a gente sabe, empresas que têm marca exposta, ruim, por algum processo, seja ele qual for, mas no caso que a gente está falando de reestruturação, ela vai pagar um preço no resultado. Os consumidores vão deixar de comprar os produtos. Então, acho que cuidar desse processo e investir nisso, ter uma boa consultoria, né, Zé, para ajudar, fazer... Olha, quando a gente fez a reestruturação lá atrás, juntos no Santander, a gente desligou muita gente, porque foi um caso de fusão, não era um caso de crise. Então, era fusão, tinha muita sobreposição, etc. A gente conseguiu... Tinha a crise também de 2008, né? Foi em pleno 2008. Veio em cima, né, da fusão, então realmente foi punk, assim. Foi um número muito alto de desligamentos e etc. Mas a gente fez... Todas as pessoas que passaram por desligamento, e não foram poucas, foram muitas pessoas, milhares, elas tiveram algum apoio na saída. Alguns individualmente, muitos em grupo,
mas a gente conseguiu um índice de recolocação altíssimo. Eu lembro que a gente tinha um centro de recolocação ativo durante muito tempo, né, Zé? E aí a gente conseguiu muito, a gente tinha ótimos feedbacks, né? Que de um ano para o outro, nosso engajamento subiu mais de 8%. O estado de pesquisa de engajamento subiu mesmo numa situação dessa, porque a gente realmente cuidou das pessoas. Fez coisa errada? Com certeza, muita, mas a gente tomou conta para que esse processo fosse o melhor possível para justamente você ter o retorno de alguma forma. E o retorno vem financeiro também, né, Marcelo? O ponto aqui, eu acho que é a visibilidade do retorno financeiro. Na hora que a gente está falando de um desligamento, tem uma linha do P&L que é afetada diretamente, instantaneamente, naquele momento, né? A folha baixa, as rescisões aumentam o custo, ponto final, acabou, está lá. E tudo que a gente está falando aqui de reputação não surge em nenhuma linha do P&L. Né? São efeitos de médio e longo prazo que não são tangíveis nesse primeiro momento e que talvez as pessoas nem se deem conta no segundo momento. Né? Porque não tem uma linha de P&L reputação. Consumidor que não veio porque não quer mais comprar de vocês porque vocês estão fazendo bobagem. Né? Não tem uma linha assim. Então, é realmente um pouco mais difícil de convencer. Né? Esse daria um outro webinar, que é exatamente a nossa... Quais são os indicadores intangíveis que destroem uma organização, a gestão da organização e que muitas vezes não são levados em consideração. Se você olhar o sistema de reconhecimento, remuneração também, eles estão baseados em indicadores que não vão levar esses intangíveis de longo prazo em consideração. Você ia falar, desculpa. Eu só ia complementar, eu acho que o Marcelo falou super bem sobre a questão, né, do RH e o financeiro, né? E eu acho que ainda que existam essas competências e essas especialidades, o RH ele ganha força dentro da organização na hora que ele entende do negócio, né? Na hora que ele discute o business de igual para igual, discute número e tudo mais. Então, quanto mais o RH ele entender do negócio, discutir o negócio e se colocar na mesa ali para tomar as decisões estratégicas em nome do negócio, obviamente sempre trazendo a sua expertise, sua bandeira e tudo mais, melhor. O desafio que eu vejo muitas vezes no mercado é quando existe esse contraponto no sentido de eu sei que finanças vai puxar para o número e eu vou ficar fazendo drama aqui de coitadinho das pessoas. E é óbvio que a gente tem que levantar a bandeira da valorização das pessoas. Só que se a gente vai numa postura muito condescendente e tudo mais, a gente se coloca como oposição, a gente perde voz. O RH, na hora da tomada de decisão, ele é tolhido, ele vai entrar, como a Lilian falou, vai cair no colo, literalmente, ele nem participou da conversa, vai chegar lá e falar assim, você tem que fazer isso. Né? Então, acho que o segredo está no posicionamento do RH, o quanto que ele entende do business, né? Ele vai para a linha de produção, ele vai para campo, entender força de vendas, ele entende do negócio, discute o negócio, e aí quando você tem um momento desse, ele consegue influenciar estrategicamente, inclusive defendendo essas questões que são intangíveis, mais difíceis de serem justificadas. Deixa eu só fazer alguns comentários aqui dos nossos participantes, né? O Maurício, ele fala que um processo tem que ser feito com cuidado para não perder seus top performers, né? Então, você não perder as melhores pessoas. A Elaine, ela fala assim, sou comercial, mas concordo plenamente com a demissão humanizada. Elaine, comercial não quer dizer nada, você também é gente igual a gente, pô. Ainda bem que você é comercial. Achei muito interessante a colocação da Lilian sobre preservar a diversidade. Este cuidado é essencial, viu? Eu também queria só dividir com vocês assim, a experiência que a gente vê na transição que as empresas estão contratando. Muitas empresas a transição de carreira, o outplacement, já não é mais contratado pelo RH. Já é tratado pela relação institucional, porque o resultado do outplacement é contabilizado no balanço social da organização. Então, você vê que já é uma disciplina que já começa no processo de evolução natural a não disputar orçamento com treinamento e desenvolvimento, que normalmente no orçamento de recursos humanos o outplacement estaria dentro dessa categoria. A gente já começa a ver uma mudança de mundo onde a organização entende que esse tipo de cuidado ela vai refletir diretamente na imagem institucional da organização. Queria colocar para vocês assim, a questão agora, assim, começando com a Lilian, eu acho que o ponto mais crucial num processo todo é a comunicação. O que a gente poderia falar assim,
de forma mais didática, Lilian, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e vão precisar lançar a mão disso em breve? Como é que você vê esse processo sendo estruturado? Tá. Bom, acho que comunicação, a gente já falou algumas vezes, é fundamental, né? Talvez seja o mais crítico de todo esse processo. Eu não sei se é o mais, mas é muito crítico. Tem uma coisa que chama transparência, clareza, coerência no que você está fazendo. Então, você tem uma história, você está vindo, a empresa está vivendo e contando a sua história como ela é, através da vivência dos seus valores, do seu propósito, tudo isso. Quando chega num momento desse, se você mantém a coerência com isso que você tem falado, feito e pregado, fica tudo muito mais fácil. Tem um chefe querido meu, que foi muitos anos meu chefe, que sempre falou: suas atitudes falam mais alto que eu não consigo ouvir, falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né? Que é um escritor, acho que americano, que falou isso no passado, e ele sempre usava isso. Como é que você vai agir nessa hora? Então, acho que você tem que ter um processo e uma estratégia de comunicação muito bem desenhadas. Então, primeira coisa, quais foram os critérios que a empresa adotou para esse momento de reestruturação? De quem fica, de quem sai, de como é que vai ser pacote, tudo que está envolvido em termos de critérios, acho que é a primeira coisa a se fazer, definir e deixar muito claro, e falar tanto para quem foi desligado, quanto para quem não foi desligado. Então, ter todos os critérios muito claros. Acho que tem um discurso. Quando eu falo discurso, pode parecer uma coisa falsa, mas não é. Como é que você... Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era maravilhosa, ela fazia bullet points, assim, de tudo que a gente tinha que falar na ordem, naquele momento. Era muito bom, porque a empresa inteira, todas as pessoas que estavam desligando alguém, falavam a mesma coisa, com o mesmo sentido, na mesma ordem, com a mesma cadência, na mesma sequência. Então, ter esse discurso preparado e alinhado para não esquecer de nada, para estar tudo que previsto ali, né, também é bastante importante. Acho que tem uma coisa de organizar o material também, né, você fornecer para quem vai fazer o desligamento. Nesse processo de comunicação importante, você fornecer tudo que o gestor ou quem vai fazer o tratamento precisa para aquilo, também é crítico, porque às vezes falta alguma coisa, daí a pessoa fica com dúvida, aí você não tem informação, daí o processo fica inseguro, não pode gerar insegurança. Então, o processo de comunicação ele está para também suportar e a coisa ser feita com mais segurança possível, né? Acho que tem que dedicar bastante tempo para o desligamento, então você não pode marcar assim, eu vou desligar 10 pessoas, 5 pessoas, eu vou fazer de 1 hora e entra, sai. Não pode ser assim, porque é imprevisível o que acontece lá dentro. Então, o processo de comunicação tem que prever que você vai ter surpresas ali naquele momento, que perguntas as pessoas podem fazer, se preparar para que tipo de perguntas um desligado pode fazer, desde eu tenho que ir embora agora, eu posso ficar aqui? Posso levar o notebook comigo? Posso levar o notebook e o telefone? Tudo isso, gente, são perguntas que você precisa estar com tudo escrito e preparado para por quê? Porque quando eu falo da coerência também, você não pode, para um você dá o notebook, para outro você não dá, para um você dá o carro, para outro você libera o empréstimo. Não. O que vai acontecer em cada item que é possível ser levantado e que exista. Então, por isso que preparar a documentação, a área de administração de pessoal tem um papel muito importante, que é munir a gestão de tudo que vem. E acho que outra coisa muito importante no processo de comunicação, conversar com quem fica. Por quê? Uma coisa assim, saiu, fizemos o processo, a saída foi feita. Quem fica? Olha, equipe, terminou o processo, a gente vai ficar junto. Nosso mote daqui para frente é esse. Passou, acho que tem também, né, essa coisa da tranquilidade para quem fica, então isso também é muito importante no processo de comunicação, tem que estar previsto ali nas etapas. E acho que por último, da lista que eu fiz aqui, estou correndo, é a comunicação com o mercado, que o discurso também tem que ser externo, né? Porque é isso. E aí tem a ver com a coerência também. O que você fala para dentro, você tem que falar para fora, porque isso hoje não tem barreira nenhuma, mas como é que a empresa vai fazer essa comunicação para o mercado? Ela vai fazer, não vai fazer? Quando vai fazer? Através de que canal? Usar todos os canais disponíveis que a empresa tenha para se comunicar com a pessoa que saiu, com a pessoa que vai sair, com a pessoa que ficou, e acompanhar esse desligamento até o fim, né? Foi tudo bem, terminou, tá tudo certo, fazer um pouco de acompanhamento depois também da pessoa, como é que ela tá e tal. Então, ele é bem... Tentei resumir, tem muita coisa para falar aqui. Legal, Lília, obrigado.
Marcelo, você quer complementar? Quero sim. Deixa eu fazer uma colocação, porque, então, olha o que a Lilian falou, né? Esse processo dá muito trabalho. Dá trabalho antes para se preparar, dá trabalho na realização e tem trabalho depois também, né? Tem muito trabalho. E não cabe improviso. Não cabe improviso. Tem critério, tem processo, tem um ensaio, tem um treinamento antes de ir para o palco, né, para fazer a coisa acontecer. Então, o ponto ali da Lília dos bullet points, né, é isso. Você precisa ter um roteiro tentando prever o máximo de situações diferentes que vão surgir durante esse processo. É claro que você não vai conseguir prever todas, mas você tem que tentar. E aí eu vou aumentar um pouquinho a questão dos stakeholders externos à empresa. Então, na hora que a gente está falando de comunicação, eu preciso dos talking points, né? Eu preciso das mensagens-chave que serão passadas para cada stakeholder, que serão diferentes. É a mesma coisa, mas colocada de uma maneira diferente. A frequência, com quem vai entregar essa mensagem. E precisa, de forma coordenada, também todo mundo ir para campo entregando essa mensagem, não é? E você precisa de um grupo multidisciplinar para pensar isso antes. O que nossos funcionários vão pedir? O laptop, o carro, o empréstimo, etc. O que o sindicato vai falar? O que o judiciário, o Ministério do Trabalho, a mídia, nossos distribuidores, etc. Para e pensa com gente em várias áreas diferentes, o que vão perguntar, que situações podem surgir, né? E você já tem preparadas as respostas para essas várias situações, né? Isso é melhores práticas de gestão de crise. Você não espera a reação ocorrer para você também responder a isso. Você já antecipa e prepara e ensaia e elabora o seu discurso da melhor maneira possível para que, quando isso acontecer, você tenha transparência, coerência, firmeza, segurança do que você está fazendo, né? E não seja pego de surpresa. Então, é muito trabalhoso isso. É muito trabalhoso. Gente, nós estamos na reta final. Eu vou pedir a cada um de vocês. Antes, eu só queria comentar, tem uma pergunta da Gabriela, mas eu acho que a Lília já respondeu, que tem a ver com a coerência. Ela falou que ela vivia uma experiência na prática, por exemplo, onde logo depois das demissões foi feito um festão de ano, de festa de fim de ano da empresa, né? Então, eu acho que já foi respondida, porque a gente precisa ter coerência em relação àquilo que a gente está fazendo. Não cabe a gente fazer um festão logo depois de um grande processo de desligamento. Mas temos 3 minutinhos, eu queria 1 minutinho para cada um de consideração final em relação ao que vocês falariam sobre todo esse processo. Eu posso começar? Eu acho que tem muito a ver com quem fica também, né? A Lilian falou sobre isso. A gente fica imaginando muitas vezes, né, como gestor, como executivo, como empreendedor, RH, que quem ficou vai ficar só aliviado, feliz, nossa, continuei e tal, mas as pessoas, elas estabelecem laços de amizade, elas continuam convivendo. Então a pessoa ela vai estar preocupada com quem saiu, ela vai se preocupar, será que eu vou ser o próximo na próxima vez? Então essa questão da coerência que a Gabriela trouxe na pergunta dela é super importante, como a Lilian já havia destacado. E é isso, né? Conduzir da melhor forma, da forma mais transparente, da forma mais coerente, pensando não só nas pessoas que saem e dar o melhor suporte e as melhores oportunidades, mas também pensando na forma como você vai fazer isso, impacta diretamente depois no seu engajamento, na sua produtividade. E a gente tem casos como a Lilian trouxe, como eu citei também da Caterpillar, de exemplos que é possível fazer bem feito e fazer dessa experiência, né, que muitas vezes é uma situação indesejada, uma oportunidade que vai ser lembrada no futuro de uma forma, na medida possível, positiva. Obrigado, deixa eu ir agora e a Lilian fecha para a gente. O ponto da mensagem é o seguinte: se você está passando por isso pela primeira vez, ou talvez seja a segunda ou a terceira, mas você ainda não está confortável, não domina, e mesmo que você ache que domine, busca apoio, faz benchmark, busca conversar com pessoas que já passaram por esses processos de reestruturação e colhe um pouco de informação nova e de práticas novas e de uma visão, de uma perspectiva diferente para você melhorar aquilo que você está planejando fazer e para você ter certeza que você faz um processo bem cuidado, né, e que vai trazer os resultados que você espera. Então, busque um apoio, converse com gente sobre isso.
Lilian. Muito boa dica, isso mesmo. Eu acho que eu queria falar um pouco sobre essa coisa do RH, do papel, né? Acho que essa crise que a gente está vivendo é uma crise que colocou o humano, está colocando o humano acima de tudo, né? Acho que há muito tempo que a gente não vê tão forte essa presença, né? Então, acho que o RH tem uma excelente oportunidade para ocupar aquele famoso papel estratégico que a gente tanto busca a vida inteira, a gente fala nisso, fazendo desse processo, se for esse processo, são vários processos que a gente vai cuidar daqui para frente, mas se for esse, da maneira mais humana possível, porém muito conectada com o negócio e realista para que a gente consiga realizar o que a empresa precisa, né? E você foi parte da decisão, se você é o RH que está lá sentado junto com a estratégia, mas fazer de uma maneira tão humana e tão bacana que tanto para quem fica, quanto para quem sai, quanto para a sociedade, essa coisa do papel social, seja, apesar da dureza, seja feito da melhor maneira possível. Então, acho que a RH tem uma super oportunidade aí nesse momento que não pode deixar passar. Gente, fantástico a conversa, assim, super importante, todos comentando aqui que esse é um tema muito crítico, muito difícil. Agradeço demais a participação de vocês, poder compartilhar a experiência de vocês para aquelas pessoas que vão passar por isso e vão estar, de certa forma, aprendendo junto com a gente. Agradeço aos convidados por terem compartilhado toda a experiência conosco, agradeço aos que assistiram pela interação, que deixou uma experiência rica. Lembramos a todos que teremos agora um momento exclusivo para os nossos associados da BRH São Paulo e logo na sequência a gente se conecta novamente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigada. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.